Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast é Film Brasil, e a gente está fazendo a nossa série sobre os principais carros de cada ano. A gente conta as histórias do que aconteceu em cada temporada. E adivinha, esse ano agora vai ser 2000, o ano muito importante, né? O ano do primeiro título do Michael Schumacher pela Ferrari e também o ano que o Rubens Barrichello chegou na Ferrari. Então a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Só lembrando, esse cara aqui é o nosso Instagram, @Roda com Roda, tem também Twitter, Facebook, e você procura lá aqui no YouTube a gente se chama Roda com Roda, e lá no Spotify, em podcast, a gente se chama Podcast F1 Brasil. Muito obrigado a quem tem comentado aí nos vídeos, é sempre muito legal conversar com vocês, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, e na hora de apertar o sininho você tem que selecionar ali a opção todas. Vamos trabalhar então, meus amigos? A gente vai ver então o ano de 2000. Essa Ferrari aí que vocês estão vendo na foto é a Ferrari F1 2000. Você vê que a Ferrari, ela não tem aquela, né, a McLaren do Ron Dennis é aquela loucura, né, um cara com distúrbio ali de, como é que chama aquilo, né, ele tem toque, né, de ser as coisas organizadas e tal. A Ferrari já não tem esse problema, né, porque para começar os carros eles não mantêm nunca durante mais do que 3, 4 anos o mesmo sistema de nomear os carros. No ano anterior ela tinha sido F399, que era o ano de 99, então eles falaram 399. Só que antes tinha sido F300, e antes tinha sido F310. Então eles falaram, bom, se foi 399, será que agora vai ser F300 de novo? F400? Não, vamos fazer assim, essa aqui é a F1 2000, Ferrari F1 2000. Esse carro é um carro que ele já nasceu muito melhor do que os carros dos anos passados, apesar que, na minha opinião, vocês vão ver, é um carro que não chegou a ser um carro tão bom que nem a McLaren. Eu acho que o que fez diferença nesse ano foi o Schumacher mesmo. Essa Ferrari, eles fizeram alterações para começar o motor, né? O motor dessa Ferrari, ele é um V10 a 90 graus, ou seja, antes ele era 75 graus, era um V um pouco mais fechado, e eles fizeram meio pensando em abaixar o centro de gravidade do carro, para melhorar o desempenho em curvas e assim por diante. Esse era um dos grandes segredos daquela McLaren do Adrian Newey de 98, 99 e 2000 também, né? Aquela era uma McLaren que, para atingir o peso mínimo, eles tinham que colocar 40 quilos de lastro embaixo do carro. Então isso fazia com que fosse um carro muito espetacular em termos de maniabilidade, de agilidade, né? Então esse carro foi feito muito visando isso, as peças, tanto da suspensão, toda a parte aerodinâmica, até as carenagens laterais dos radiadores, né, os chamados side pods, todos eles foram planejados para abaixar o centro de gravidade desse carro. O Ross Brown, quando esse carro foi lançado, ele até falou, esse F1 2000 ele traz uma aerodinâmica bem mais refinada, é o primeiro carro que a gente construiu usando 100% do nosso túnel de vento, então é um carro que já nasceu, na minha opinião, melhor do que os outros, apesar de ainda não ser no mesmo nível da McLaren do Adrian Newey. O chefe de motores, que era o Paulo Martinelli, ele fala justamente isso, né, que esse negócio do V10 ser a 90 graus para baixar o centro de gravidade, ele falou assim, a gente quis aumentar a interação entre o motor e o chassi, então a gente vai ter um carro mais equilibrado e ao mesmo tempo o motor vai ter mais potência e uma boa dirigibilidade. Então o que aconteceu? O Schumacher ele venceu as 3 primeiras corridas de 2000. Se você olha aqui no campeonato, o Mika Häkkinen ele abandona com o motor estourado as 2 primeiras corridas. Então o Schumacher já faz 20 pontos e depois o Schumacher, mesmo com o Häkkinen na pole em Imola, o Schumacher vence naquela batalha dos pitstops, do reabastecimento, e vence a terceira seguida. Então depois de 3 corridas, o Schumacher tinha 30 pontos e o Häkkinen tinha apenas 6. Então, quando você chega aqui no Canadá, foi o auge da vantagem do Schumacher, ele chegou a estar 24 pontos na frente do Häkkinen. Só que vem daí uma época de 5 corridas negativas para o Schumacher, e o Häkkinen ele consegue depois no Grande Prêmio da Bélgica, fica 6 pontos à frente. Então assim, Schumacher, Canadá, 24 pontos na frente. Aí vem 3 abandonos, estoura o motor na França, bate na primeira curva em 2 corridas seguidas, Áustria e Alemanha,
e depois o Hakkinen ganha na Hungria e tem aquela famosa corrida da grande ultrapassagem do Hakkinen usando o Zonta entre ele e o Schumacher na reta queima do Spa-Francorchamps. Então, o Hakkinen, ele sai da Bélgica 6 pontos na frente. Né? Você imagina a pressão que o Schumacher chega em Monza. E é uma corrida muito tensa, tem 2 largadas, morre um fiscal num dos acidentes, que foi na variante de La Rodia, ele é atingido por fragmentos, detritos, peças de carro e vem a falecer, mas o Schumacher consegue vencer. E a maré muda em Indianápolis. A primeira corrida da história da Fórmula 1 em Indianápolis, o Schumacher vence e o Hakkinen explode o motor pela 3ª vez na temporada. Então, com isso, o Schumacher vai para o Japão 8 pontos na frente do Hakkinen, sendo que se ele ganhar, ele é campeão, ele acaba, por mais que ele faça pole, o Hakkinen larga na frente, só que foi a batalha de Suzuka, né? Os dois dispararam, ficaram 1 minuto na frente dos outros, e acabou que o Schumacher vence o Hakkinen, ultrapassando na última parada, né, o Ross Brown, que era considerado o gênio da estratégia, que dizia a hora certa de parar, e com isso o Schumacher consegue tirar esse peso das costas e é campeão pela Ferrari. Bom, a McLaren, se você for olhar no começo da temporada, ela era meio segundo mais rápida do que a Ferrari em treinos, né? Então, era um carro que ele tinha claro, além de ser lindíssimo, né? Ele tinha essa velocidade. Na minha opinião, o que acabou decidindo o título foi mais o Schumacher do que outra coisa, sabe? Porque se você for olhar, por exemplo, o campeonato, não é para o Rubens Barrichello ficar 11 pontos atrás do David Coulthard. Então o que fez diferença foi o Schumacher, sabe? Dá a impressão que a McLaren era um carro levemente superior. Então, assim, dos 7 títulos do Schumacher, eu acho que esse aqui, o ano de 2000, além de ter esse carinho de seu primeiro título pela Ferrari, ele ainda tem um valor muito grande, porque, na minha opinião, ele teve desvantagem de equipamento. A Ferrari, nesse ano, teve 10 vitórias, sendo 9 do Schumacher e aquela do Rubens Barrichello em Hockenheim, né? E a McLaren teve 7, então foi 10-7 para a Ferrari, mas na McLaren as vitórias foram divididas de maneira mais igual. O Hakkinen venceu 4 e o David Coulthard venceu 3. O Coulthard ganhou em Silverstone, em Mônaco e também em Magny-Cours, né? Na Magny-Cours é que ele manda um dedo médio para o Schumacher. Então, é aquela coisa que a gente falou no outro vídeo, né? Que em 97 o Coulthard foi bem melhor que o Hakkinen. Então é uma coisa que lança um pouco de dúvidas. É claro que o Hakkinen é um grande piloto, um grande bicampeão, mas não dá para dizer que seja um mega campeão para competir com o Schumacher, porque para começar, que se você acha que se você colocasse o Schumacher na mesma equipe que o David Coulthard ia terminar 4-3, como terminou o Hakkinen e Coulthard? Não, né? Então é aquela coisa, eu sempre tenho o livro, eu tenho citado os livros, né, que eu tenho usado aqui falando. Eu estava lendo alguns trechos aqui desse livro do James Allen, que é o Michael Schumacher, The Edge of Greatness. E uma das coisas que ele fala é que o Schumacher ele não gosta de conversar sobre o companheiro de equipe, que o pessoal fala que a equipe privilegia e tal. O que eu, de certa forma, eu entendo o Schumacher, sabe? Porque por mais que tenha tido, né, a gente nem vai falar nesse programa sobre aquelas cenas lamentáveis, né, lá na Áustria em 2002 e tal. A grande verdade é que o Schumacher se impunha porque ele era muito mais rápido do que os outros, né? E se fosse para o outro cara vencer, era a mesma coisa. Então, todas as equipes, o companheiro de equipe reclamava muito. E até no livro aqui tem o Jean Todt falando, olha, nunca teve no contrato nada que dissesse que o outro piloto era segundo, ou que o outro tinha que abrir. Isso não estava previsto em contrato, mas estava no contrato que eles tinham que obedecer. Nem mesmo estava escrito que o Schumacher tinha tinha o carro reserva, por exemplo. Só que o que acontecia é que ele destruiu os companheiros de equipe. Aconteceu com o Verstappen, aconteceu com o Johnny Herbert. O Johnny Herbert foi um cara que reclamou muito. Aconteceu com o Irvine é um cara que reclamou muito. Até que quando chega o Rubens fala: eu fui lá para a Ferrari para ser campeão. Tudo bem.
Foi para ser campeão. Só que o problema é que tinha um Schumacher lá, né? E essa negociação do Rubens ir para a Ferrari é uma coisa muito interessante, né? Eu estava pesquisando para gravar esse programa e uma coisa que eu encontrei foi algumas notícias da Folha de São Paulo, uma de 1995 e a outra de fevereiro de 2000. Vocês vejam só que coisa interessante, né? Em 95, setembro de 95, isso é quando o Schumacher estava na Benetton, sendo bicampeão, e ia para a Ferrari. A gente falando isso no vídeo lá, né? Então, quem escreveu isso aqui foi para a Folha de São Paulo, enviado especial a Monza, José Henrique Mariante, setembro de 95. Schumacher veta a ida de Barrichello para a Ferrari. Abre aspas, diz Schumacher, ele não sabe acertar carros e não está acostumado ao ritmo de uma grande equipe. Foi assim que Michael Schumacher explicou por que não quer Rubens Barrichello como companheiro de equipe na Ferrari em 96. A frase soou mal no Autódromo de Monza, onde acontece nesse fim de semana o Grande Prêmio da Itália, 10ª etapa do Mundial de 95, e o Barrichello retrucou, disse, eu fico feliz, como ele não conhece meu trabalho, ele nunca falou como engenheiro para saber se sei acertar carros, deve ter outro motivo então. Fecha aspas. O que dá a entender que o Rubens estava dizendo que ele estava com medo, na verdade, né? Aí, ó, Barrichello, isso está escrito aqui na Folha de São Paulo de 95. Barrichello, na verdade, quis insinuar que Schumacher estaria com receio de enfrentar o segundo piloto competitivo. A afirmação do Schumacher naquela época, em 95, repercutiu mal também na Ferrari. O Jean Todt diz que quem decide quem vai ser o segundo piloto sou eu e a equipe e não o senhor Michael Schumacher. Claro, o Schumacher nem tinha chegado ainda na Ferrari, ainda estava na Benetton, ainda estava em vias de ser bicampeão. Com certeza a relação entre o Todt e o Schumacher ficou muito mais próxima depois. O Schumacher era um cara muito carismático, muito magnético, com uma liderança nata, por exemplo, né, que ele tinha. Então, e depois a gente tem a Folha em fevereiro de 2000. Fevereiro de 2000, ou seja, no começo desse ano que a gente está falando, né? E o que acontece? Tem o nosso amigo Rubens Barrichello chegando lá. Então o que acontece? Michael Schumacher, fevereiro de 2000. Acho que Rubens será competitivo desde o início da temporada. Eu espero que ele me ajude no campeonato, disse o alemão. Jean Todt também usou o verbo ajudar. Esse aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, de fevereiro de 2000, escrita pelo Fábio Seixas, né? Para quem é um pouco mais antigo, ele tinha um blog que todo mundo lia lá por 2008, 2010, mais ou menos, né? Bom, e o Todt continuou dizendo que temos confiança que ele pode nos ajudar a conquistar os 2 mundiais, o de piloto e o de construtores. Então é engraçado que o Fábio Seixas, escrevendo, ele usa essa frase, né? O francês Jean Todt também usou o verbo ajudar quando se referiu ao piloto brasileiro. Segundo Barrichello, seu contrato com a Ferrari não especifica que ele seja o segundo piloto. O prestígio de Schumacher no time, porém, torna praticamente desnecessária essa cláusula. Então aquela coisa, né? Provavelmente uma coisa que dava para ler, assim, que eu fui buscar em textos antigos, é que o Schumacher ele não se dava bem com o Irvine, não só porque o Irvine era muito bocudo, mas também porque o Irvine era uma pessoa muito diferente. O Irvine era meio tinha uma panca de playboy, era solteiro, mulherada, coluna social. O Irvine era um cara que estava sempre no Times de Londres, no Daily Mirror, sei lá, nesses jornais, esse tipo de coisa. Então o Schumacher achava que o Barrichello, por ser um cara casado, um cara de família, seria um cara mais próximo, mais fácil de conviver do que o Irvine. E uma outra coisa sobre ainda lá de 2000, dessa matéria do Fábio Seixas, ele fala que no material que a Ferrari distribuiu ontem à imprensa, o Barrichello foi tratado como segundo brasileiro da história do time. A equipe relaciona Chico Landi, Francisco Landi, entre os 86 pilotos que já guiaram um Fórmula 1 pela Ferrari, e em 1951 o Chico Landi disputou o Grande Prêmio da Itália pilotando um carro da Ferrari. Isso é interessante, né? O Chico Landi, ele depois marcou pontos no Grande Prêmio da Argentina pilotando uma Maserati, isso só em 1956, mas a estreia dele na Fórmula 1 foi com uma Ferrari 375 em 1951. O câmbio quebrou logo no começo, ainda na largada,
Mas o Barrichello acabou sendo considerado pela própria Ferrari como o segundo piloto que já guiou Ferrari. Era uma Ferrari não oficial essa do Chico Landi, mas a Ferrari considerou ele como um ferrarista. Então o que nós temos que dizer? Então essa era uma Ferrari que era um pouco melhor que a dos outros anos, na minha opinião, mas quem fez diferença foi o Schumacher. O que tem de importante para falar? Grande Prêmio da Alemanha. Não tem como não dizer que foi uma das corridas mais bacanas que a gente assistiu da história da Fórmula 1, que é a primeira vitória do Rubens Barrichello pela Ferrari. É uma vitória que ajudou muito, porque o Schumacher tinha abandonado a corrida, e essa corrida de Hockenheim era uma corrida que estava destinada mais para a McLaren, assim, motor superior, o carro estava se dando melhor nessa pista. Só que o que aconteceu é que no final começou a chover, um monte de gente botou pneu para a pista, teve que ir para o box, colocar pneu de pista molhada, ou quem tentou ficar com slick se espatifou no muro. E teve um piloto no grid todo que conseguiu ficar com pneu de pista seca e não parou, e acabou que ele venceu as duas McLaren desse jeito, né? Para quem está vendo isso aqui, a imagem, né, é muito legal da gente ver como que era no antigo Hockenheim a, o acerto do carro, né? Você vê que a asa traseira praticamente zero de asa, né? Porque eram longas retas, né? Um circuito longo com quase 7 quilômetros, 3 chicanes, meia dúzia de curvas e ele era um circuito de ainda menos pressão aerodinâmica do que Monza, né? Então, de certa forma, faz falta esse tipo de circuito, assim, mais desses, né? Que tem um acerto totalmente diferente dos outros. Então, legal essa imagem da asa, o Rubens comemorando uma vitória merecidíssima, que foi a única da temporada, né? O Schumacher venceu 9 e ele venceu uma. Outro momento fortíssimo nesse ano é, então, o Grande Prêmio de Monza, Itália, que o Schumacher chegou atrás no campeonato, uma pressão enorme, você imagina se ser da Ferrari. Essa imagem é lindíssima, né? Porque essa aqui é a variante Ascari. Se bem que, assim, na legenda dessa foto tá variante Ascari. Às vezes eu tenho desconfiança que isso aqui pode ser aquele setor depois da Puon e Spa, também Fanhas, que são duas chicanas de alta velocidade, né? Mas na legenda tá escrito Monza. Então, se for Monza, obviamente isso aqui é a variante Ascari. Então o Schumacher vence. Eu acho que deve ser Monza mesmo, pela asinha que o Schumacher tá usando, né? O Schumacher vence e é aquela célebre corrida que, infelizmente, é uma tragédia, né? Faleceu o fiscal. Aí o nosso amigo Michael Schumacher também tinha um amigo dele que estava na UTI, que tinha sofrido um ataque cardíaco e tal. E o que acontece? O Schumacher vai para o pódio, aquela torcida toda, e ele sai do pódio direto para a coletiva. E a primeira pergunta da coletiva é: Schumacher, esta foi a sua vitória número 41, então você empatou agora com Ayrton Senna. Você acha isso importante? Então, aquela cena famosa que o Schumacher, sim, é muito importante, abaixa a cabeça. E ele chora mesmo, né? Claro, juntou a importância do Senna para ele e juntou também toda essa outra emoção, né? Do campeonato, de vencer pela Ferrari em Monza e tal. E então, assim, aqui nesse livro do James Allen, é interessante, no Edge of Greatness, em que ele conta muito isso, sabe? Em que ele fala, ele sai do pódio direto para a entrevista e quando perguntam para ele é um cara que ele sempre manteve uma rédea curta nas emoções. Ele sempre achou que essa era uma linha que ele não deveria ultrapassar, de mostrar emoções, mas agora ele chorou como uma criança. Então foi uma combinação de fatores, aqui diz no livro, estou fazendo tradução simultânea, então por isso que às vezes eu me enrolo um pouco. Foi a liberar a pressão das últimas semanas, o amigo dele que estava na UTI, e com certeza a ligação ao Senna, né? Tudo isso levou ele além do limite, ele abaixou a cabeça, colocou a mão ali entre os olhos e balançava a cabeça enquanto as lágrimas se derramavam. O homem mais forte do mundo estava permitindo a si mesmo ser visto pelos outros como uma luz totalmente nova, né? Então o Hakkinen colocou um braço em volta do ombro dele, o Ralf, que é o irmão do Schumacher, estava do lado,
ficou imóvel, totalmente né, constrangido, não sabia o que fazer, mas não parecia que o Ralf não estava demonstrando muita empatia com o que estava acontecendo com o Michael Schumacher. Os dois não tinham, né? Eles viviam se bicando, né? Não, era uma relação um pouco estranha dos dois irmãos. E uma coisa interessante que fala aqui no livro, né, do James Allen, que ele fala depois com a Sabine Kane, né, que era a representante do Schumacher, tá, o agente do Schumacher. Ele fala, ó, depois o Schumacher ficou bravo com ele mesmo por deixar a sua guarda baixar. A Sabine Kane fala, abre aspas, a gente deixou a sala de imprensa e ele estava totalmente confuso e incomodado pela sua própria reação. A gente desceu as escadas e eu falei, você não tem, Michael, que ficar com vergonha. E ele disse, mas eu estou. Essa parte, daí a Sabine quem fala, essa parte do Senna era uma coisa muito importante para ele. E uma coisa que ele fala assim, no livro que eu acho muito interessante é que, apesar dele combater muito esse negócio de demonstrar emoções, essa demonstração pública de emoções foi assim recepcionada no mundo inteiro com muita empatia. O pessoal ficou muito do lado dele com isso e foi uma coisa muito positiva para o Schumacher, para a história dele. Até mesmo o tabloide lá alemão, o Bild, colocou uma reportagem, Schumi, nós vimos o seu coração. Então, eu acho que essa é uma passagem importante, né? Porque o Schumacher é o cara que vem depois do Senna, entre os grandes, assim, cronologicamente, né? Não vou entrar nessa seara do quem é melhor, quem é pior. E a gente aí tem uma rara interseção, né, entre a história dos dois, né? Quando o Schumacher, então, completa 41 vitórias. Depois a gente vai para a Bélgica, então, ou melhor, antes disso tinha tido a Bélgica, né? Eu tenho uma pequena imagem disso aqui, que é a ultrapassagem. O Zonta estava no meio da pista, o Zonta fala, olha, eu vi o Schumacher vindo a toda, eu falei, vou ficar onde estou, e o Zonta depois ele fala, ainda bem que eu não me mexi nem 1 milímetro, nem para a direita nem para a esquerda, porque para quem vê isso em vídeo, né, vocês vão lá depois e relembrem, né, isso aqui tinha uma diferença de velocidade entre os dois carros e o carro do Zonta muito grande, né? Isso aqui os carros já estão em última marcha. Então, se tivesse uma colisão aí, ia ter gente indo parar, provavelmente lá na Holanda, decolando, aquela coisa toda. E depois o Hakkinen desce, nem um pouco feliz, e explica para o Schumacher: veja bem, meu amigo, quando eu tô com o carro assim, e você faz assim, e eu vou assim para grama, a 312 quilômetros por hora, isso a gente pode, um de nós, ir parar no caixão, né, no cemitério. Porque o que aconteceu foi que o Hakkinen ele estava mais rápido no final, muito por causa de estratégia, etc. E com pneus melhores e tudo mais, e tinha uma velocidade final maior. Só que o Hakkinen ele tenta 2 voltas antes dessa daqui, e o Schumacher dá o famoso, né, que é conhecido como em inglês o Schumacher Chop, né, a cortada do Schumacher, né, que ele fazia muito na largada, né, ele largava e tocava o carro em cima do outro e o cara tinha que tirar o pé. Ele faz o Schumacher Chop aqui, e o Hakkinen vai ter que parar na grama em última marcha. Quem fez isso recentemente foi o Alex Albon, né? Com a Red Bull dele, que ele foi parar na grama também, ultrapassando o Pérez agora em 2019. Bom, e claro, depois o Hakkinen fala: meu, você não pode fazer assim, mano, porque isso é muito perigoso, etc, etc. E é interessante que o Schumacher ele presta uma atenção danada, né, nas mãos do Hakkinen. Olha, eu acho, vamos ver se tem mais alguma coisa de McLaren versus Ferrari. Acho que é isso aí, né? Ferrari 10 vitórias contra 7 da McLaren. Para mim foi o Schumacher que. Tem mais coisa assim. Uma coisa que o nosso amigo lá o Modesto, lá do Projeto Motor, fala é que o Schumacher foi um dos maiores títulos do Schumacher, que ele fez muita diferença, eu concordo nisso, né? E ele fala assim: das 17 corridas, a McLaren era favorita em 11 delas, certo? Então, a McLaren teria que ter vencido essas 11, só que ela venceu 7 dessas. Enquanto a Ferrari era superior em 6 pistas. Então, o Schumacher venceu nessas 6, ainda ganhou mais 3. Então, ele venceu 9
e as duas McLaren venceram 7, e daí tem mais a vitória do Rubens. Né? Isso eu acho uma leitura muito interessante, né, do pessoal lá do Projeto Motor. O Adrian Newey, no livro dele, que eu sempre cito aqui, How to Build a Car, ele bota a culpa no motor. Teve 3 estouros de motor, mas o Schumacher também teve problemas mecânicos. Eu acho, meu amigo Adrian Newey, que faltou piloto para você, o teu carro era melhor. A gente vai ver mais para frente que o motor Mercedes vai dando umas pioradas nos próximos anos e o Adrian Newey perde um pouco da paciência, mas isso é nos próximos anos. Então, Coulthard, Barrichello, Coulthard na McLaren 73, Barrichello 62, 11 pontos de diferença, Coulthard ganhou 3, Barrichello 1. E assim, você falando do Hakkinen, eu achei uma coisa muito interessante, pesquisando para esse vídeo, que foi aquelas reviews de campeonato, né, no final do ano. Então eu fui buscar a internet já tem coisas, né, de 2000 lá. Então no final de 2000 a Autosport fez lá uma análise da temporada e eles escreveram assim do Raikkonen. No final, o Hakkinen terminou 19 pontos atrás do Schumacher. E isso foi uma boa, representou bem o quanto que foi a superioridade do Schumacher sobre o campeão do ano anterior. O Hakkinen teve uma crise no meio da temporada, quando ele foi temporariamente superado pelo seu companheiro de equipe, David Coulthard, e isso foi tão responsável por ele perder o título, como as suas 3 perdas de motor em Melbourne, Interlagos e Indianápolis. Então, é aquilo que a gente fala, né, que o senhor Mika Hakkinen também não fez nenhuma maravilha assim. Um super campeão do nível do Schumacher provavelmente teria esmagado o Coulthard. Coulthard, a análise que a Autosport faz, ele ganhou 3 corridas, ganhou mais do que no ano passado, que ele tinha ganho 2, e terminou perdendo do Hakkinen em qualifying de 10-7. Mas vejam bem que no ano anterior tinha sido 13-3. Então você veja como no ano 2000, ou o Coulthard melhorou muito, ou o Hakkinen deu uma pioradinha, né, meus amigos? Porque tinha ganho de 13-3 do Coulthard e agora ganhou de 10-7. Então, e daí para encerrar o assunto, né, Barrichello, Ferrari, etc., eles têm aqui na Autosport, lá em novembro de 2000, eles escreveram isso, né, a análise de cada piloto. Eu já acabei de ler do Hakkinen e do Coulthard, e agora eu vou ler do Barrichello. Lá pela metade da temporada, o Barrichello tinha provas abundantes de que ele não ia conseguir estar no ritmo do Schumacher, e mesmo quando às vezes que ele conseguiu chegar perto, ele foi controlado por ordens de equipe, como foi em Canadá. Isso que aconteceu no Canadá é o seguinte: o Schumacher, no final da prova, ele começou a ter problemas de câmbio, então as marchas estavam demorando para entrar, ele ficou mais lento, mas não chegou a abandonar a corrida, e o Barrichello recebeu a ordem para não ultrapassar o Schumacher. Então essa foi a primeira coisa assim mais dramática que teve de ordens de equipe com o Rubens Barrichello. O que mais que ele fala? A vitória do Rubens Barrichello, isso é Autosport de novembro de 2000 falando. A vitória do Barrichello na Alemanha foi uma recompensa muito adequada pela grande pilotagem que ele fez em condições difíceis, e foi muito importante porque ele negou pontos importantes para os inimigos do Schumacher, né? E daí eles falam uma frase que eu acho interessante, que é assim: mas na maioria das outras corridas ele falhou, nunca conseguiu em nenhum momento chegar à frente de uma McLaren saudável, uma healthy McLaren, né? Uma McLaren que não tivesse problemas mecânicos. Então, acho que isso significa 2 coisas, né? A diferença gigantesca de Rubens Barrichello para Michael Schumacher, e segundo, que a McLaren provavelmente era um carro um pouco superior, né? Por isso que o Rubens Barrichello acabou terminando em 4º lugar. Vamos falar nesse vídeo ainda dos outros carros da temporada, né? Afinal de contas, a gente só falou aí, Hakkinen contra Schumacher, né? Hakkinen tocando o Zonta em cima do Schumacher, Schumacher e Barrichello na Alemanha, importantíssimo, Schumacher em Monza, Hakkinen, que não foi aquele ano sensacional, né, senhor Hakkinen? Ganhou só de 4-3 do Coulthard de vitórias, e o David Coulthard ganhou em Silverstone, Mônaco e Magny-Cours.
Temos que falar, eu vou falar da Jaguar, porque assim, a gente veio falando dos carros do Rubens Barrichello e a gente falou da Stewart nos últimos 3 vídeos. E a Stewart foi vendida para a Ford e se tornou a equipe de fábrica da Ford. Mas o que aconteceu foi que o carro projetado pelo Gary Anderson não era nenhuma maravilha. Infelizmente, foi um carro que tinha o câmbio frágil e fez apenas 4 pontos. Os pilotos eram o Ed Irvine e o Johnny Herbert. O Irvine fez 4 pontos e o Herbert, na sua despedida da Fórmula 1, fez apenas não, fez 0 ponto, né? Então, motor Cosworth V10, era um carro oficial, mas não era confiável e acabou que ficou em antepenúltimo nos construtores, né? Eu tenho aqui a imagenzinha, ó, dos construtores. Ferrari foi campeã com Schumacher e Barrichello. Você vê que a distância das 2 primeiras para as outras foi gigantesca. Então, isso, na minha opinião, até nos anos seguintes, quando o Schumacher vai indo para o Hepta, isso pesa, né? Porque você só tinha McLaren para enfrentar os caras. As outras estavam muito lá longe. Então, se a McLaren falhava, a Ferrari ainda dava de braçada. Mas a gente está falando da Jaguar, então olha só, uma equipe de fábrica, né? Até está lembrando um pouco da nossa Renault amarela de hoje em dia. A gente está gravando isso em 2020. Equipe de fábrica, mas que acabou ficando em antepenúltimo lugar no campeonato com 4 pontos. Depois vem a Minardi. E eu vou até falar da Prost neste vídeo, que ficou em último atrás da Minardi. Bom, isso é Jaguar. Daí nós temos o primeiro ano da Williams BMW. A BMW que voltou para a Fórmula 1. E a Williams passou aqueles 2 anos no purgatório, né, com aqueles motores Renault antigos preparados. Você nota que o carro, além do motor BMW, tem aquele símbolo da Petrobras ali, BR e tal. E esse é um carro que ficou muito longe nos construtores, né? A Ferrari 170, a McLaren 152, a Williams ficou com 36 pontos. Então ela ficou 116 pontos 116 pontos atrás da McLaren, sendo que esse aqui era a época que a vitória valia 10 pontos, né? Você imagina. Os pilotos nesse ano eram Ralf Schumacher e um estreante que seria campeão. O carro que a gente vai falar no vídeo de hoje, que vai ser o nosso amigo a Prost, né? Prost 03, eu nem lembro inteiro do nome desse carro, PS03, não é isso? Acho que é Prost, cadê o nome do chassi aqui? AP03. Mas era bonito, né? Francamente, que carro lindíssimo. Esse foi o último ano que o Prost ainda teve, assim, motor Peugeot oficial de fábrica, patrocínio da Gauloise, né, que é a indústria tabagista francesa e tal. Por quê? Esse carro marcou 0 pontos, conseguiu ficar atrás da Minardi no campeonato de construtores. Então, assim, o campeonato foi Ferrari e McLaren disparada na frente, depois vem Williams, Benetton, Bar, Honda, Jordan, Arrows com 7 pontos, Sauber, e depois Jaguar 4, Minardi com 0, e em último a Peugeot. Pra você ter uma ideia da desgraça que esse carro era, o Alesi abandonou 12 vezes. De 17 corridas, ele só completou 5. E o Nick Heidfeld foi uma das grandes tragédias na carreira do Nick Heidfeld, foi ir para Prost, né? Ele abandonou 11 corridas, chegou apenas 6. O Prost é aquela velha história, né? Os franceses, eles querem, volta e meia, eles vêm com essa ideia de fazer uma equipe nacional francesa. Eles fizeram isso com a Renault, né? Que era Arnoux e Patrick Tambay, os pilotos, com pneus Michelin, gasolina total, motores franceses, chassis franceses, pilotos franceses, dirigentes franceses. E aqui foi o auge disso, e claro que o que acontece em todas essas vezes?
não foi para frente, foi uma desgraça, e o Prost, claro, em quem que ele botou a culpa? No motor. Ele falou, esse motor Peugeot, né? Como a maioria das pessoas, ele queria se livrar, quando passa o Peugeot para frente, fica feliz. A Peugeot mostrou o resultado do dinamômetro, esfregou na cara do Prost que esse motor tinha 792 cavalos, então que não era culpa do motor, que o carro era essa jabiraca desgraçada, que não conseguia ir além do último lugar. E a Peugeot abandonou a Fórmula 1 no final do ano e deixou para o ano seguinte o Prost sem motor oficial e os patrocinadores principais maiores também. Então o Prost só sobreviveu ali no comecinho de 2001, já em estado pré-falimentar. Então eu tenho falado mais dos carros que lutaram pelo título, dos principais, mas acho que esse carro, primeiro pela beleza e segundo pela história pitoresca, achei que valia a pena mostrar. E o último colocado do campeonato, lindíssimo carro, o Prost, como é que era? AP03, é isso que eu falei? Eu já esqueci de novo o nome dessa desgraça, gente do céu. Você vê como o Prost era um cara humilde, né? Ele chamava AP03, A de Alain, acho que deve ser as iniciais, Alain Prost 03. Então, tudo bem que ele é um dos maiores pilotos da história, mas acho que nessa aí você vacilou, né, meu amigo? Gente, então o vídeo é isso aí. Muito obrigado a quem tem se inscrito no canal. Vocês são muito legais. Não deixem de prestigiar os nossos amigos do Boletim do Paddock, do boletim do Boteco F1 e da Dupla Aerodinâmica, que são os nossos brothers das antigas. E você se mantém inscrito no canal, notificações e tudo mais. A gente vai fazendo aí os nossos vídeos. A gente conversa no próximo. Eu acho que o nosso próximo vídeo, acredite se quiser, vai ser falando do Grande Prêmio da Áustria, porque se você está vendo isso daqui a 50 anos, você não vai entender muito, mas a gente estava numa pandemia, numa quarentena, continua na pandemia, mas a Fórmula 1 vai estrear agora em 5 de julho a primeira temporada, a primeira corrida da temporada. Então, meu próximo vídeo vai ser provavelmente a crônica da corrida. Beleza, meus amigos? Então, a gente conversa na próxima. Um abração para todo mundo e até lá.